Olá, está no ar o Gente é Gente, o programa da APAE Bauru em parceria com a TV Unesp e o apoio da Pró-Reitoria de Extensão. A APAE Bauru é uma entidade de assistência social que presta atendimento e assessoramento à pessoa com deficiência, além da defesa de direitos articulada com outras políticas na área da educação e da saúde. Durante os nossos programas, conheceremos melhor a APAE Bauru, seus serviços e o que ela tem de melhor: gente. O tema hoje, o desenvolvimento humano, nos traz a seguinte reflexão: gente é gente, independente de qualquer coisa. O desenvolvimento humano é único. As pessoas com deficiência e sem deficiência passam pelos mesmos caminhos, resultando uma singularidade do ser. No entanto, sabemos que a deficiência traz um impacto na vida das pessoas. Para aprofundarmos melhor o tema, nossa equipe foi até a APAE conversar sobre o assunto. Roda o VT. Cada ser é singular e único. Segundo o PNUD Brasil, desenvolvimento humano é definido como um processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que desejam ser. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, possui 3 dimensões: vida longa e saudável, acesso ao conhecimento e padrão de vida, ou seja, a renda. A APAE Bauru, através de seus diversos serviços, busca estratégias diferenciadas, visando ao desenvolvimento de seus alunos e pacientes. A APAE Bauru, nos seus 53 anos de existência, sempre trabalhou buscando a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Desde o seu nascimento, quando bebezinho, quando a gente começa a fazer também o teste do pezinho para diagnóstico, até a fase adulta, até a terceira idade. Então você pode observar que a APAE Bauru, ela acompanha a pessoa desde o nascimento até a terceira idade. Essa pessoa que precisa de um apoio, que precisa de uma instrução e também garantir a defesa e direitos da pessoa com deficiência. Você pode notar que muitas vezes não é só a criança, o bebê ou o jovem adulto que ganha com as atividades da APAE Bauru, mas também a sua família. Nós temos alguns programas aqui que trabalham o desenvolvimento familiar também, contribuindo com ações que garanta essa pessoa os direitos de vida dela. A área de estimulação infantil da instituição é um dos exemplos de serviços prestados que colaboram para o desenvolvimento humano de seus usuários e a relação entre a família. Os atendimentos são compartilhados entre especialidades, então físico, fono, psicólogo, atendem junto ou individualmente essa família ou em grupo. Então aí a gente acaba tratando a criança como um ser de forma integral. Então, dentro das suas particularidades biológicas, né, dentro das suas limitações ou não, né, e também o meio social que essa criança está inserida e familiar. Então, por isso que é tão importante o atendimento de uma equipe. E aí a gente instrumentaliza essa família e orienta para que em alguns momentos do dia a dia dessas crianças, na própria rotina da família, a gente identifique situações que eles podem realizar a estimulação. Então não é uma terapia que os pais fazem em casa. Eles aproveitam alguns momentos ricos de tarefas de vida diária para conseguir estimular a parte motora, a parte cognitiva e de linguagem. O tratamento e apoio familiar são necessários para a adequação do desenvolvimento biológico de cada ser. A humanidade não é uma característica exclusiva de alguns. Ser humano é nascer humano e todos merecem ser tratados igualmente. Amar é ser humano. A informação sobre o desenvolvimento humano ajuda a compreender a diversidade humana. No nosso próximo bloco, vamos conversar sobre este tema e entender melhor como a APAE Bauru atua para essa compreensão do desenvolvimento humano. Nós voltamos já.
Estamos de volta com o Gente é Gente, uma parceria da TV Unesp com a PAI Bauru em busca de uma sociedade inclusiva. Para explicar melhor sobre desenvolvimento humano e entender como a PAI Bauru atua nessa área, nós recebemos aqui no estúdio hoje Salete Afonso, diretora técnica da PAI Bauru, e Maria do Carmo Kobayashi, docente da Unesp com linha de pesquisa em ensino, aprendizagem escolar e desenvolvimento humano. Bom, é um prazer recebê-las aqui no estúdio hoje. A gente fica muito feliz de vocês terem aceitado o nosso convite. Como nós podemos compreender o desenvolvimento humano, Maria do Carmo? Bom, eu gosto de grifar bastante que todos nós, temos um potencial muito grande para nos tornarmos humanos, né? É um perigo o que eu vou dizer, mas é muito contundente, é muito sério para que as pessoas entendam. Nós não nascemos verdadeiramente humanos, nós nos humanizamos enquanto pessoas. Por quê? Porque quando nós nascemos praticamente com esse potencial infinito de nos tornarmos seres humanos. Só que isso demanda uma série de questões. O convívio em sociedade, no seio de uma família, os processos de ensino e de aprendizagem, que daí nós temos várias situações, várias instituições, sendo que a família é a primeira delas, né? A escola, as instituições como a PAI, quando há necessidade, sim, e a própria sociedade que nos educa dioturnamente e diurnamente, né? Então, se nós pensamos nisso, um bebê que acabou de nascer, ele requer de todo um grupo de pessoas. Inicialmente, a célula importante é a mãe, a família que o acolhe, a presença dos adultos, de outras crianças, que vai fazer essa inserção no mundo humano e no mundo como um todo. Então, todos nós temos esta potencialidade para nos tornarmos seres completos, plenos e felizes. Esse é o verdadeiro início da vida. Sim. E esses processos de convivência familiar, em sociedade, na escola, em instituições, ele vai deixar marcas muito importantes no decorrer da nossa vida, né? Lógico e óbvio que cada etapa do nosso desenvolvimento, nós temos características próprias. Um bebê que acabou de nascer, ele demanda uma série de cuidados para que haja o seu pleno desenvolvimento. Uma criança maior, outros cuidados, né? Os adultos, os idosos, no decorrer de toda a vida, nós estamos aprendendo. Eu acredito que a vida, ela seja muito plena, ela seja esse processo tão bonito de construções e reconstruções sucessivas, quando nós sabemos, né, como conduzir e como mediar, nós enquanto pesquisadores, profissionais, como apoiar esses processos. E especificamente o trabalho que nós fazemos nesse projeto de divulgação das ações de instituições como a PAI, que vai incidir justamente naqueles seres que têm potencial, sim, para aprender, para se humanizarem, para serem felizes, completar essa vida em natureza, estar no conjunto das pessoas, mas que demandam cuidados um pouco mais criteriosos, uma atenção mais efetiva, né? E é isso que os processos de desenvolvimento de aprendizado demandam de nós. Um olhar mais arguto, e principalmente o apoio às famílias e à sociedade por nós que estamos trilhando esse caminho de pesquisa, né? Então, esse que eu acho que é a essência de trabalhos como acontece na PAI, como que eu realizo nos estudos do desenvolvimento humano com crianças, com bebês, com crianças, com adolescentes, com adultos e com idosos. Esse é um processo contínuo de vida, né? E nesse sentido, participar desse programa e divulgar como o desenvolvimento ocorre, e ele ocorre em todos nós, mesmo aqueles que nascem com alguma diferença, que essa fisiologia, que esse aparato, digamos assim, neurológico, cognitivo, não está em padrões de normalidade.
A gente até tem alguns autores que trabalham com a ideia de 2 nascimentos, né? Um que é o biológico, que você nasce, né? E um que é o histórico, né? Porque eu também concordo em gênero e grau com a professora Maria do Carmo, no sentido de que a gente se faz humano se humanizando, né? E aí isso já me dá uma certeza, né, de que todos nós temos as mesmas potencialidades. Embora, claro, cada um tenha as suas questões que lhes são específicas, né? Eu nasci da minha família, né? Eu tenho meu pai e a minha mãe, então isso me dá uma especificidade, né? Agora, junto com todo mundo, eu sou, né, nasci um ser com todas as potencialidades, e isso é muito bacana. Porque quando você trabalha com a questão da deficiência, quando você parte desse princípio, você tem uma certeza enorme de que a história dessa pessoa, esse desenvolvimento humano e como esse desenvolvimento humano vai ser cuidado, né, vai fazer uma diferença enorme para a vida, né? Independentemente de quem seja e de qual condição essa pessoa tiver. Ele nasce com todas as potencialidades. Eu queria muito ressaltar isso que a professora Maria do Carmo falou. Todas as possibilidades estão ali. Agora, essa história dele é que vai, de fato, levá-lo ao desenvolvimento humano, né? O que todo mundo tem direito, né? Isso. E, assim, nós que trabalhamos com crianças, com bebês, e essa inserção desse bebê no mundo social, nós temos uma preocupação muito grande. Por quê? Porque todos nós, principalmente pais, familiares, têm uma expectativa muito grande quando esse bebê está sendo gerado. Sim. Todos nós esperamos um bebê campeão, um bebê nos padrões de perfeição. Todos. É impossível que isso não seja de um pai e de uma mãe que sonha, né? Por quê? Porque quando acontece a junção de um óvulo com o espermatozoide, essa transformação fantástica que vai constituir um ser humano, isso é um milagre da natureza, né? A biologia tenta explicar, a física tenta explicar, os estudos da genética, só que isso é um milagre. E quando uma família, dependendo da forma como é comunicado, que esse novo ser, que vai ser mais um habitante desse mundo que nós vivemos, ele já parte do nascimento tendo algum tipo de dificuldade, isso é muito complicado para a família. Esse é o primeiro ponto que nós temos que trabalhar com essas famílias, no sentido de que, eu vou dizer uma coisa que é muito grave, mas é interessante que todos que interajam disso. Existem famílias que abraçam a causa de uma maneira muito sublime, muito sutil, aceitando essa criança e vendo que os cuidados terão que ser redobrados. Sim. Por quê? Porque ela vai demandar muito mais cuidado, orientação, inserção, né? Vai ser uma criança, um indivíduo mais dependente durante mais tempo, né? E essas famílias aceitam muito bem, vivem o tipo de dificuldade que essa criança vai ter e como ajudar a superação. Outras famílias têm muito mais dificuldade e isso pode estar, não é uma regra, mas eu vejo em dois caminhos. Uma que aceita e que batalha e que não dá folga para a criança. Então trabalha, essa criança não tem tempo de ser criança. Como a gente disse, ela é uma criança, ela também tem que ter um tempo de descanso. E essa família incentiva, porque quer que essa criança, mascarando um pouco as deficiências, isso mostra a não aceitação. E existe um outro grupo de pessoas que ignora isso e trata essa criança como se realmente ela não fosse progredir. Então, já olha essa criança como um ser que não tem esse futuro. E isso é muito difícil. Essa família tem que velar o luto do filho perfeito. E isso, às vezes, é muito difícil. É isso que você sente, Salete? O ideal é fugir desses extremos mesmo, né? Desses estereótipos, exatamente. A gente sabe, né, que a deficiência ela traz um impacto para a pessoa que tem a deficiência. E como é que esses impactos atingem o desenvolvimento do indivíduo?
É interessante dizer assim, né? Eu não consigo te responder de uma forma objetiva, né? Acho que a professora Maria do Carmo também não. Porque, na verdade, vamos voltar lá, né? Até numa fala da professora Maria do Carmo. O desenvolvimento, ele é dado, né? Assim, a possibilidade a priori, ele nasceu. Então, ele tem um mundo, ele tem uma história, né? O impacto biológico já existe. Né? Então, uma criança nasce hoje, já é possível, porque também tem outras condições que também não são possíveis de diagnóstico logo no início, tá? Mas vamos pegar um exemplo de uma criança que nasce e já é possível um diagnóstico de imediato de uma condição de deficiência, né? Pronto, não sei te responder, né, de uma forma objetiva, quais são os impactos que isso vai causar na vida de uma criança. Inclusive porque depende muito do tipo de comprometimento e de possibilidade que essa criança vai ter. Sim. Né? E além disso, eu vou mais longe. Nós somos seres únicos no planeta. Mesmo aquelas crianças que são gêmeos univitelinos, a diferença, mesmo tendo convivido na mesma casa, com a mesma família, no decorrer do tempo, eles vão ter diferenças. De tamanho, de uma série de diferenças. De tudo, de personalidade. Agora, de jeito você imagina esse amontoado, esse conjunto de células que se transforma e se constitui como um ser. Como que isso acontece? Então, nós só vamos conseguir avaliar. Eu trabalho com crianças ditas em padrões de normalidade. Sim, a Salete típicas. tem essa outra complementaridade. Então, isso nós só vamos conseguir falar no decorrer do acompanhamento. E quais serão os procedimentos, quais serão os objetos, como que nós vamos tratar, que tipo de especialistas vão ser necessários estar compondo essa equipe, que é o que nós temos na APAI, por isso é uma associação que vem tendo êxito há tanto tempo, porque é uma coisa que dura tanto tempo, tantas décadas, 53 ela não anos. se manteria, né? Como ela se mantém até hoje, se não tivesse um resultado muito bom, mesmo com todo o processo de inclusão que nós temos em função da legislação, né? Mas existem casos ainda que é necessário essa instituição que vai fazer um tratamento diferencial com a potencialização desses indivíduos com objetos como cadeiras, como colheres, tesouras, todas as possibilidades, roupas, né? E isso você fala com muito mais conhecimento do que eu. E o interessante, eu queria até, assim, né, pensar algumas coisas com vocês. Eu, nessa história, eu já vi pessoas com deficiência que se você for olhar a condição biológica, você fala, nossa, que dificuldade, né? Já conheci pessoas que né, me ensinaram, né, muito a acreditar na potencialidade humana, que o nosso neurologista olhava e falava assim, nossa, a condição biológica é muito complicada, né? E aí você olha para a história da pessoa. Então, né, então, eu já vi casos de que a condição biológica, as dificuldades eram tão intensas na biologia, mas que todo o investimento possível, porque esse investimento possível ele não é só de força de vontade, não. Né? Ele é político, ele é econômico, ele tem uma série, né? Assim, você imagina de que fatores, né, que influenciam diretamente. Mas eu já vi casos que toda essa história sucumbe à biologia. Né? Quer dizer, pela biologia, nossa, bem complicado, sei lá, acho que não vai ter, né? Já vi casos, antigamente a gente falava de desenganado, né? Os médicos falavam isso antigamente, né? Nossa, não vai, né? Não vai conseguir. E aí, todo investimento, e aí de novo, né? Não estou dizendo que é só investimento pessoal, mas estou pensando em todo o processo, sucumbe à biologia. Quer dizer, a pessoa tinha tudo para ter muita dificuldade e com todo investimento essa pessoa consegue superar muito. E infelizmente eu já vi o contrário também, né? De crianças que nascem com deficiência sim, mas com um ótimo potencial, mas com muita dificuldade de acesso àquilo que ela precisa e também, entendeu? Então durante esse processo do desenvolvimento, então, é por isso que a história dessa pessoa e os acessos que ela vai ter, né? E aí de novo, não estou falando de uma coisa individual, a família tem que ter força de vontade, né? Não é só força de vontade que faz as coisas, é um monte de outras coisas, mas é essa história, né? São os acessos que essa criança vai ter, que de fato vão trazer
aí vai fazer a diferença. E isso nós temos que salientar bem, que é uma coisa histórica, né? Você vê que mesmo nas histórias, como eu trabalho com criança, você pega o Corcunda de Notre Dame, Sim. que ele retrata muito bem, durante muito tempo, durante séculos, desde lá atrás no mundo grego, como a deficiência era vista. Pessoas deficientes, como elas eram tratadas, né? Muito parecida aos animaizinhos, que não têm equipes de especialista, né? E que enterram seus bebês. Um caso assim de animal, os animais quando eles têm bebês, seus filhotes com deficiência, eles deixam à margem. Nós humanos temos uma possibilidade infinita hoje, e quanto mais a ciência progride, quanto mais os objetos, quanto mais a ciência, vamos pensar a ciência ela é feita para o bem da humanidade. Sim. E nesse campo, né, de apoio às crianças, aos adultos, aos idosos, e nós, no processo de envelhecimento, vamos tendo limitações. Sim. Né, como as crianças que precisam do trabalho da PAI. Então, essa visão já mudou muito, mas ainda existe muita dificuldade na aceitação, e principalmente pela sociedade e pelas famílias, né? Algumas falas ainda mostram muito essa questão muito vulnerável de como uma criança que chega ao mundo dependendo mais de adultos e de especialistas, como ela é recebida e como ela é tratada. A impressão ainda, eu penso que nós já melhoramos muito em relação a isso, mas a impressão que ainda tenho é que as pessoas acreditam que tem duas formas de desenvolvimento humano. Uma, né, do que as pessoas entendem como normal, né, eu chamo como típico, e o outro de pessoas com deficiência, que a gente chama atípico. E na verdade isso não existe duas formas de se desenvolver enquanto humano, existe uma, né, com as condições que aquela pessoa vai ter, tanto biológicas, tanto de possibilidades de relação com essa sociedade. E já que se fala em sociedade, é muito interessante que essa série de programas e que esse projeto mostre para as pessoas o que a deficiência traz de limitação e de possibilidade. Sim. Por quê? Porque o olho não tem cerca. E muitas vezes o olhar das pessoas desfaz todo um trabalho, a forma de olhar, a forma de abarcar, a forma de perguntar alguma coisa para uma mãe ou para uma pessoa que tem algum tipo de comprometimento. Isso que nós temos que deixar a sociedade mais cônscia, mais consciente de que essas pessoas, elas têm padrões de normalidade, elas podem atingir padrões de normalidade tanto quanto nós, que estamos em um padrão de normalidade, mas nada garante que isso seja uma coisa perene. O que me garante isso? Né? O desenvolvimento humano, ele depende de uma série de fatores que precisam andar em conjunto, né? Pois é, nós encerramos aqui o nosso bloco, mas fique com a gente, já voltamos com mais Gente é Gente. Estamos de volta com o Gente é Gente, uma parceria da TV Unesp com a APAE Bauru na busca de uma sociedade inclusiva. No estúdio hoje conversamos sobre desenvolvimento humano com a presença de Salete Afonso, diretora técnica da APAE Bauru, e Maria do Carmo Kobayashi, docente da Unesp com linha de pesquisa em ensino, aprendizagem escolar e desenvolvimento humano. Bom, como a gente estava conversando no bloco anterior, né? Como é possível a gente conscientizar e sensibilizar as pessoas através dos trabalhos que a APAE realiza aqui em Bauru? Na verdade, eu penso que a gente consegue, né, assim, mostrar o trabalho, né? Eu vou fazer até uma brincadeira aqui, né? A gente consegue mostrar o trabalho trabalhando, né? São as ações da APAE, né? A APAE tem ações, pensando aí, né, nessa questão do desenvolvimento humano, a APAE tem ações, tem serviços que atendem toda a fase, né, do desenvolvimento humano. Então, a APAE tem vários serviços, né, diferentes, atendemos desde bebê, né, que já descobre uma condição, que pode aí
interferir nesse processo, até adultos, idosos que tiveram uma história sem deficiência e por conta de uma condição de saúde acabaram adquirindo uma deficiência, né? Porque é isso que é interessante também, né? Nesse caminho do desenvolvimento, a deficiência, ela está muito próxima do nosso caminho do desenvolvimento humano. Porque tem gente ainda, né, não sei mas eu acredito que tenha pessoas que pensem que a deficiência é uma condição que, eu já nasci, então eu estou livre, né? E não é, né? Entendeu? Então, na verdade, a deficiência a gente pode adquirir. Então, eu até já ouvi algumas pessoas dizerem, acho isso muito bacana, dizer assim, olha, é por isso que a causa da deficiência devia ser de todo mundo, né? Porque ela pode acometer em qualquer fase do desenvolvimento humano. Então, a PAI trabalha muito, né, assim, com todas, nos seus diferentes serviços, claro, em todas as fases do desenvolvimento humano e, sobretudo, a PAI tenta buscar acessos em termos de também, né, na defesa de direito dessa pessoa, de cursos, capacitações, né, tanto interna quanto externa. Então a PAI Bauru também oferece muito cursos e discussões para tentar trazer essa ideia de que a deficiência, ela está no desenvolvimento humano, ela é humana, né? Ela está nesse processo. E se você me permite, Sim. uma coisa que é muito importante é a questão da participação da família. Sim. Sem essa participação, porque o trabalho que é desenvolvido, que eu passei a conhecer agora, participando desse projeto, né? O papel que essa família desenvolve, porque, veja bem, essa criança, esse adulto que nós estamos em padrão de normalidade. Nada me garante que amanhã eu, Maria do Carmo, não necessite de um serviço da PAI para mim, para os meus familiares, para as pessoas que estão no meu entorno. Então, veja bem, não se encerra o trabalho da PAI com o trabalho que acontece intramuros da PAI. Essa família tem que estar numa sintonia fina muito grande de como haverá a continuidade dessa condição de melhora na família, né? Então, isso que é muito interessante. E esses preceitos, eles têm que estar muito claros. Por quê? Porque a PAI incentiva a família, essa família dá continuidade no trabalho da PAI e essa sociedade que está no entorno, que essa família, que essa instituição é parte da PAI, vai dar continuidade. Como? As rampas, a questão da acessibilidade. Eu nunca vi tantos lugares com cadeirantes, com pessoas portadoras de síndromes, de espectros, de deficiências motoras, visuais, auditivas, como a gente tem visto hoje. Quer dizer que só hoje que nós temos pessoas com necessidades especiais? Não. Só que muito mais pode ser feito para nós olharmos essas dificuldades que essas pessoas têm e ajudá-las a vencer. Como? Uma das questões, a PAI dá conta. Outra questão, a família. E outra questão, a sociedade. Que são programas como esse que vão mostrar para a sociedade, olha, você está num estado de normalidade. Torcemos dioturnamente para que você se mantenha assim. Mas, mesmo quem é dito normal, os processos de envelhecimento nos limitam. Sim. Você anda mais devagar, você precisa de um andador, porque os teus ossos já não correspondem mais. Nós estamos vivendo muito tempo. A nossa sociedade, a ciência que traz essa melhora em todos os sentidos, está fazendo com que a nossa vida seja muito mais extensa. Sim. Só que o nosso corpo biológico, ele tem limitações, né? Isso que nós temos que estar pensando. Que não são só essas crianças que nasceram com dificuldades já na hora do nascimento, mas que nós também temos as nossas dificuldades e vamos requerer trabalhos diversificados de inclusão. Durante o nosso desenvolvimento. Tomara que não, que a gente ajude o tempo todo. Mas Sim, isso mas é possível. É uma coisa que é possível e nós temos que ter consciência disso, inclusive para nós aceitarmos as nossas limitações. Porque quando nós aceitamos as nossas limitações, as limitações do outro que está do nosso lado, dos nossos familiares, das pessoas que convivem conosco, nós vamos sim abraçar a causa. Nós vamos ajudar a atravessar a rua, nós vamos ajudar a descida de uma mãe com um carrinho. Ela não tem deficiência, mas descer um carrinho de um ônibus,
naquele período, a criança que pode não ter nenhum tipo de dificuldade, mas ali é uma contingência. Então, são esses cuidados que a cidade, que nós enquanto sociedade, que os políticos, que as instituições educativas, como as universidades, têm que ter. Tem que ser atento. Então, isso é um todo, não é uma instituição, não é uma família, mas é uma sociedade. A gente tem muito essa noção, né, com relação ao desenvolvimento humano, de que para que ele possa acontecer, precisa apenas de um estímulo. É isso mesmo? Não, não é. O estímulo, ele é importante. Eu que trabalho com educação infantil, que meu trabalho é justamente de garantir espaços para o desenvolvimento humano e, sobretudo, dos bebês e das crianças, nós temos, assim, os objetos culturais, eles são importantíssimos. A linguagem é o nosso maior objeto cultural, né? Aprender a falar é uma arte, né? No sentido de que essa criança, ela tem na linguagem corporal, inicialmente na linguagem corporal, que nós adultos, a mãe, a pai, os especialistas, quando um bebê chora, ele chora porque ele quer atenção, ele está com dor, ele está com fome, ele está com sede, nós temos que interpretar isso. A linguagem de uma criança, inicialmente, ela é muito cifrada, ela é tão metafórica quanto dos poetas. Porque ela fala, nenê caiu, água. Nós temos que atribuir significado e não parar nisso. Mas o que mesmo você quer? Né? Como que nós vamos conversar com ela para que ela cada vez mais galgue a independência no uso da linguagem que vai fazer com que ela entenda o mundo onde ela se encontra. Então, contar histórias, trazer brinquedos que façam... Eu digo brinquedo porque o objeto que a gente utiliza com criança são os jogos e os brinquedos. Isso são as contações de história, o objeto de pintura, as gravuras, os quadros que estão no entorno dessa criança, as músicas, os cheiros, os sabores. Trabalhar com isso, com uma criança, é oportunizar que o desenvolvimento humano ocorra. Aprender a se alimentar do alimento pastoso, do leite materno, ao mastigar os objetos mais duros, saber o gosto de uma fruta, as diferenciações de paladares, de odores, isto é um aprendizado. E vou dizer para você, o estímulo sozinho, e aí eu vou usar dizer isso, a professora depois me corrija, mas o estímulo sozinho, vou dizer para você que ele não é nada. É o meu olhar. É isso mesmo. Né, nada se não tiver quem o apresente, né, se não tiver quem medie, quem não tiver... Quem faça essa mediação, exato, Salete. Não tem desenvolvimento humano sem gente, assim, né? Gente, e aí sim, família é extremamente importante. E o que me chama muito a atenção da tua pergunta e da fala da professora Maria do Carmo é que, assim, nesse momento, quando se é criança, nesse momento de experimentar as coisas, né? Esses dias mesmo a gente estava rindo em casa, a gente estava assistindo um vídeo de uma criança pequenininha experimentando limão, né? Isso. Mas o quanto que isso é importante, né? O quanto que diferenciar o gosto de um limão e o gosto de uma laranja bem docinha faz diferença. E nesse momento da vida, aliás, eu diria até em todos, mas eu estou focando nesse, todo mundo precisa da mesma coisa. Não importa se tem deficiência, tem deficiência intelectual, tem deficiência visual, tem deficiência física, já a priori, já diagnosticada, tá. É claro que isso precisa ser levado em conta, não tô dizendo que a deficiência não precisa ser levada em conta e as necessidades que essa deficiência vai trazer. Obviamente que isso precisa ser levado em conta, mas todo esse trabalho de apresentar o mundo, porque é isso que a gente faz com criança. A gente apresenta o mundo, não é, professora? De que maneira você está inserindo essa criança? Tem várias maneiras. Né? E isso é que a importância do adulto, do mediador. Você pode apresentar um mundo. Tem um filme que eu gosto muito, que é A Vida é Bela. Carlo. Perfeito. Né? O cara está num campo de concentração, mas ele cria uma dificuldades mais hediondas, mas a forma como ele doura a pílula
para que aquela criança, naquela idade do mundo simbólico, de aproximação com o mundo, como eu apresento... Ó, não pode mexer aí. Como não pode mexer? Ele está numa etapa que ele descobre o mundo manipulando. Um bebê que vai aprender a força, a temperatura, o cheiro, o sabor, que ele pega um objeto, ele joga, ele bate. Não, vai quebrar. Como assim quebrar? Ele está se separando do mundo. Sim. Que tipo de objeto eu vou oferecer para ele? Que tipo de olhar eu vou dar? Como eu vou falar com ele? A minha voz, a entonação da minha voz, isso é de suma importância. São cuidados, né? A forma que você fala, principalmente a criança pequena, que ainda não entende, não dá significado às palavras, mas a entonação, ao tom que você coloca, o afeto, o toque. Perfeito. O toque. O corpo é uma rede de aprendizado. Como você pega esse bebê, né? Esse bebê tem dor, você acaricia, isso tudo é a forma que você está oportunizando situações para ele conhecer e se desenvolver. Esse processo do desenvolvimento humano, ele é contínuo e não é único, né? Ele depende de muitos fatores, né? Isso. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui no estúdio hoje para debater esse tema que é tão importante. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, né? É um assunto maravilhoso, fascinante, né? E que precisa ser feito e precisa ser conhecido por todos, por todos. Todos vão conviver com um bebê, todos vão se entrar na meninice, vão ficar adultos e como eu diria, nos processos de envelhecimento, porque eles ocorrem a partir do momento que uma célula de um óvulo e um espermatozoide se juntam. Aí começa o envelhecimento. Aí a gente precisa ter consciência disso, né? Sim, é isso aí. Bom, muito obrigada. O Gente é Gente termina aqui. Para mais informações e novidades, acesse o site da APAE Bauru e as redes sociais da TV Unesp. Nós voltamos semana que vem com mais Gente é Gente. Muito obrigada. Meu nome é José Antônio Vieira Castro. A APAE fez 40 anos e completou 50 anos de APAE. Eu estou aqui 7 anos na APAE. Fiz a segunda série, depois eu parei. Agora eu faço trabalhos manuais na sala da minha sala, faço as coisas para feira. Minha vida, eu venho de ônibus, circular sozinho e volto de ônibus sozinho para casa. Desço no meu ponto para ir para casa sozinho. Mudou bastante. Aqui é minha segunda casa. De tarde, né?